Rapaziada, e essa situação do Pedro aí ainda está reverberando, tá dando o que falar, e claro que o Neto não ia deixar de atacar o Flamengo por conta da situação do Pedro, né? Vamos dar uma olhada aqui no que ele falou, mas o Super Mundial acabou, eu acho que você assistiu, provavelmente você assistiu, o Chelsea foi campeão aí do Super Mundial, atropelou o PSG e o único time a vencer o Chelsea dando um baile foi o Flamengo, né? Os outros incompetentes aí, o Fluminense e o Palmeiras não conseguiram vencer. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e bora lá pro vídeo. Mas tudo isso que ele falou depois do jogo, primeiro porque ganhou o jogo, certo? Segundo porque o pilhado deu a informação que saiu a briga. O Thiago Asmar é meu parceiro. É louco igual eu, a gente pensa diferente em muitas coisas, mas eu respeito gente igual a ele e é meu amigo. E se não tivesse saído, não falariam. E mais, jogador, tô falando eu, mesmo que o Felipe Luiz tenha quase que 95% de razão, o jogador não gosta de treinador traíra. Ah, mas muita gente vai falar, e isso eu entendo perfeitamente. Olha, o Felipe Luiz tem que fazer isso mesmo. E que, por sinal, ex-jogadores que são comentaristas hoje, como eu sou. Eu não sou mais comentarista, eu sou mais apresentador e comentarista depois. Pô, mas vocês fizeram igual. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam chacrinha. Quando vocês ficaram na reserva, vocês faziam corpo mole. Quando vocês ficaram na reserva, faziam campanha para derrubar treinador. Mentira minha. Agora, quando um treinador vem e expõe isso, e uma semana antes, ele só falou bem do Pedro. Ele falou que o Pedro estava treinando, ele falou que o Pedro estava se dedicando. Ou eu tô louco do que eu vi? Agora, o Pedro tá errado, tá. Mas o que eu aprendi no mundo do futebol não é isso que ele fez. Mas vem aí o lado europeu. Ah, você vai... E outra coisa, treinador pra mim, ele só é bom quando ele... Pros 11. Pros outros não, irmão. Não pensa que é todo mundo que vai achar. Isso é o que eu penso, tá, gente? Porque eu fiquei hoje, domingo todo, eu fiquei pensando nisso. Felipe Luiz tá errado? Não, em relação a cobrar o jogador. Mas expor do jeito que colocou, fazer do jeito que fez, e uma semana antes falou que o cara era legal, e jogador não gosta disso. Ambiente de jogador é igual... Jogador Pior. O jogador é pior, mas muito pior. Jogador, meu irmão, é uma raça de gente que ego, vaidade, grana, gosta de roubar treinador. E quando você tem Campeonato da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, já saiu o Gerson do jeito que saiu, vai sair o Wesley, vai sair o Pedro, porque o Pedro não pode jogar mais. Pra ninguém. Eu quero saber se o Flamengo tem panca. E se você tem panca no Felipe Luiz pra aguentar um jogador de 200 milhões sem jogar, perdendo o jogo, se sair da Copa do Brasil, se perder a Libertadores, você perde o emprego. Você vai perder o emprego, porque a jogadorzada não vai ficar do seu lado. Isso é o que eu penso. Aí o Neto criticando o Flamengo como sempre. O Felipe Luiz tá certo, ele vai passar a mão na cabeça do Pedro. E como é que fica os outros jogadores que se dedicam todo dia, 100%, e estão lá dispostos a correr, a marcar, enquanto o Pedro fica lá sem se esforçar? É igual o Mbappé lá no PSG, depois que saiu o PSG foi campeão. Mas vamos ver aqui o que o Chico falou também sobre essa situação aí do Pedro e do Felipe Luiz. Quando um treinador chega nesse ponto de expor o jogador, primeiro a gente sabe por informações de bastidores que ele foi amparado pela diretoria. Segundo, que eu tinha certeza, e tenho certeza, de que o Felipe só expôs daquela maneira e foi muito preparado para responder as perguntas que os jornalistas fariam. Ele foi premeditado a falar sobre o tema. Foi proposital aquilo não foi programado, porque assim, é só a gente perceber que normalmente quando acontece esse tipo de caso, na primeira, segunda resposta, o treinador muitas vezes fala assim, cara, não vou mais falar sobre isso, o assunto é resolvido, a gente vai tratar de forma interna. Ele não queria tratar de forma interna. E aí é preciso entender que muitas vezes a imprensa e as entrevistas, elas servem como um recado
Muitas vezes, o jogador, o treinador, ele quer passar um recado e ele utiliza o microfone para isso. Então, quando muitas vezes o torcedor pensa assim, poxa, para que falar isso no microfone? Era exatamente esse o objetivo. O objetivo era falar no microfone, era expor, era colocar para que gerasse ainda mais repercussão. Porque provavelmente, todas as tentativas foram feitas de forma interna e elas não surtiram efeito. Quando o Felipe fala daquela semana, é porque não foi só aquela semana. É porque isso vem sendo uma rotina. E aí já teve conversa dos capitães, já teve conversa da diretoria, provavelmente o staff dele está incomodando. E aí o treinador, que tem a responsabilidade de comandar o grupo, de treinar o time, de dar resultado, ele tem essa prerrogativa de tomar as decisões. E o Felipe Luiz mostrou pra mim que ele tá pronto, cara. Que ele tá pronto. A gente pode questionar o Felipe, como questionamos durante o Mundial por algumas escolhas, por alguma maneira do time jogar, mas assim, é inegável que a condução de um grupo e essa virtude de um técnico, você vai ganhando ela aos poucos. O Felipe já construiu isso para sua carreira. Ele tem, acho que menos de um ano, né, no Flamengo. E é muito bem sucedido. E eu já gosto da maneira que o time dele joga e já gosto da maneira como ele se expressa nas entrevistas. Agora, ele tá apagando um incêndio que não é tão simples para um treinador iniciante e que até ontem, no futebol, entre aspas, jogava ao lado do próprio Pedro. Isso é mais difícil, porque você quebra uma hierarquia, né? Que antes era um cara que, assim como o Pedro, era comandado pela comissão técnica, pela diretoria, de repente ele vira chefe do grupo. Porque é isso que o treinador é. Ele é um gestor, ele é um chefe desse grupo. Então ele precisa treinar o time, ele precisa montar planos táticos, ele precisa explorar o melhor de cada atleta, mas ele precisa gerenciar um elenco. E quando ele cita vários exemplos na entrevista, falando sobre o Eric Pulgar, sobre o Alan, sobre o Gonçalo Plata, que ele já disse em determinado momento que conquistou a titularidade nos treinos, e ele fala sobre a cultura do treino. Nenhum jogador pode se escalar apenas pelo que ele é, ou pelo que ele já foi. Se a cultura do treino ela for implementada para que você, ainda mais no Flamengo, com tanta qualidade, com tanta competitividade, você precisa comprovar dia após dia. Senão você não se escala para o jogo. Isso que o Chico falou é verdade. Imagina aí você trabalhando aí no dia a dia com o seu colega de trabalho. Aí do nada o seu colega de trabalho é promovido a chefe. Aí chega em você cobrando uma determinada situação de trabalho. Como é que você fica ali, né? Você fica meio sem jeito. Você meio que acaba misturando as coisas. Poxa, como é que você vai me cobrar? Você é o seu colega de trabalho aqui e tal. É a mesma situação, cara. É muito complicado mesmo essa situação aí. O Ryan também falou sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui no que ele disse? Basicamente, o Felipe Luiz acabou com o Pedro, desconstruiu o Pedro inteiro numa coletiva de imprensa na frente da maior mídia do Brasil, que é a Flamídia. Então, tudo que é dito ali reverbera e vira notícia no dia seguinte e virou notícia. Só se fala sobre esse taca que o técnico deu no Pedro. Primeira coisa que eu quero falar é que já temos clipes do Dorival falando que o Pedro era chinelinho, que não treinava direito, que era meio que preguiçoso na parte física e tal. Temos clipes do líder do Flamengo no último grande título do Flamengo em 2022, que foi o Davi Luiz, falando coisa parecida. Temos aquele episódio de porrada entre o preparador físico de Jorge Sampaoli com o Pedro, e a chave disso tudo foi que o Pedro não quis, estava infeliz de estar no banco, ele não quis sair para aquecer. E agora temos essa do Felipe Luiz acabando com ele. Eu não quero levar muito pro lado futebolístico, não. Vamos levar pro lado humano, lado empresarial, lado de gestão. Cara, eu não me lembro de um técnico ser tão sacudo a ponto de falar algo tão pesado e não preservar aquele que é o seu maior ativo. Não é o maior ativo porque o Wesley vale 25 milhões. Mas assim,
é o jogador 01 do Flamengo. É o cara que mais faz gol. É o cara mais midiático, mais popular na torcida. Pode dizer que o Bruno Henrique e o Arrascaeta são melhores? Sim, mas o Pedro é o 9, é o cara que faz gol, é o cara que destronou o Gabigol. O Pedro é realmente a pedra fundamental daquele time ali. No começo, quando o Felipe Luiz começou a falar ali, eu assisti a coletiva, eu até falei, cara, eu acho que não precisa expor isso aí tudo, a gente vai entrar numa crise desnecessária, a gente tá indo tão bem no Campeonato Brasileiro. Mas aí depois vendo os desdobramentos, o Felipe Luiz explicando os motivos e as pessoas falando também, os jornalistas que cobrem mais de perto ali o dia a dia, isso não vem de agora, então é uma situação que já foi tentada resolver de várias formas e o Pedro simplesmente não quis resolver conversando internamente. E eu acho que o que aconteceu com o Pedro é aquele famoso, eu sou intocável, porque antes tinha um Gabigol. E esse é o problema de ter apenas um jogador por posição, né? Você cria o conforto naquele jogador e ele se sente intocável. Mas enfim, deixa nos comentários qual é a sua opinião aí sobre isso tudo que aconteceu no Flamengo. E claro, se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de curtir o vídeo, compartilhar, deixar o like e até o próximo vídeo.